Olá, queridos alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam tudo bem. Por aqui está tudo bem, graças a Deus. Então, vamos nós a mais uma aula de língua portuguesa, tá? Hoje nós vamos ver os adjetivos. Adjetivo é um conteúdo que a gente já viu em sala. Então, vamos procurar aqui nesta aula fazer apenas uma revisão rápida, a fim de retomar esses conteúdos para que a gente possa, enfim, seguir com a nossa grade de conteúdos, uma vez que nós vamos precisar das classes gramaticais quando estivermos vendo sintaxe, ok? Então, vamos nós. Adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo ou qualquer palavra com valor de substantivo. Ela vai indicar um atributo, propriedade, estado, modo de ser ou um aspecto do substantivo ou da palavra substantivada a qual ele se refere. E esse substantivo esse adjetivo, vai concordar com o substantivo em gênero, número e grau, ok? Uma vez que ele é determinante do mesmo. Quanto à classificação, os adjetivos podem ser simples, composto, primitivo e derivado, que é uma classificação muito similar ao dos substantivos. Simples quando ele apresenta um único radical, portanto é composto unicamente por uma palavra, momento inesquecível. Compostos quando ele apresenta dois radicais, portanto apresenta duas palavras, causas político-econômicas. Primitivos quando ele é uma palavra origem, quando ele é o que a gente chama de palavra mãe, vamos dizer assim, camisa verde. E derivados são aqueles substantivos que derivam de outras palavras, baiana, resistente, desleal, baiana de Bahia, baiano, resistente, ok? De resistir, e desleal, que deriva do adjetivo leal, ok? Além dessas classificações, né, quanto à sua formação, vamos deixar claro aqui, existem também os adjetivos pátrios, que são aqueles adjetivos que se referem ao local de origem, o lugar, nacionalidade, ok? Brasil, Brasília e Recife. Carlos é brasileiro e mora em Nova York há 20 anos. Eduarda mora em Fortaleza, mas é brasiliense. Recife, nasci no Ceará, mas sou recifense de coração, ou seja, não indica necessariamente só uma nacionalidade, pode se relacionar com uma região, local específico, ok? Por isso que são chamados de adjetivos pátrios, tá? Porque eles indicam o local, né, pertencente, digamos assim. Sigamos. Locução adjetiva. Lembra que locução adjetiva são aquelas palavrinhas que são introduzidas por preposição que exercem a função do adjetivas e elas podem ou não ter um adjetivo correspondente, ok? Mas toda palavra, expressão, na verdade, com valor de adjetiva, a gente vai chamar de locução de adjetiva. Geralmente ela é formada pela preposição mais um substantivo, ok? Atitude de anjo, menino do Brasil, país, pata de trás, né? Nesse caso aí, a gente tem três locuções adjetivas de anjo do Brasil e de trás que podem ser substituídas por adjetivos correspondentes. No caso, angelical, brasileiro e traseira. Lembrando que nem todas as locuções adjetivas vão encontrar um adjetivo correspondente. E nem por isso elas vão deixar de ser uma locução adjetiva. Basta apenas que elas tenham função de adjetivo, que elas desempenhem a função de adjetivo. Ok? Dúvidas? Espero que não, né? Então vamos lá. Flexão dos adjetivos. Como já foi dito anteriormente, os adjetivos podem se flexionar em gênero, número e grau, tá? Flexão de gênero, quando eles vão admitir a variação feminino e masculino. Vamos só ter um pouco de cuidado, porque quando se trata de flexão de gênero e flexão de número e grau do adjetivo, existem algumas regrinhas específicas na hora da classificação dessa
dessa tipologia na hora da classificação quanto a essa flexão dos adjetivos, ok? Quanto à flexão de gênero, assim como os substantivos, os adjetivos podem ser uniformes ou biformes. Uniforme quando ele tem uma única forma, né, para o masculino ou para o feminino. Aluno atento, tá? E homem simples. Aluno atento, não, gente, desculpa, é só homem simples, tá? Porque atento é biforme, porque ele apresenta duas formas, atento e atenta, tá? E ele é biforme, como eu acabei de falar, quando ele apresenta duas formas, uma para o feminino e outra para o masculino. Uniforme, forma única. Homem simples, mulher simples. Biforme, quando ele apresenta duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Homem atento, mulher atenta. Homem magro, mulher magra, menino, menina magra, ok? Quanto à flexão de número, né? Ele vai flexionar em número, concordando sempre com o substantivo a que se refere. Há, no entanto, alguns adjetivos uniformes quanto ao número. Quanto a... Como assim? Que eles não vão sofrer variação. Homens simples, homens simples. Triângulo isósceles, triângulos isósceles. Vão estar sempre no plural, por isso que ele é uniforme. No mais, só lembrar que os adjetivos, na hora da gente fazer a mudança, né, do singular para o plural, eles vão seguir aquelas regrinhas lá do substantivo, entendeu? Substantivo, na regra geral, acrescenta-se o S para a formação do adjetivo. Adjetivo terminado em L, forma-se o plural com O e S, assim como acontece com os substantivos, tá? Sigamos aqui. Flexão de grau. Opa, flexão de grau. Aqui, né? Ele pode apresentar de duas maneiras, né? O grau comparativo e no grau superlativo, tá? O comparativo, a gente vai apresentar uma qualidade estabelecendo a relação de comparação entre dois ou mais seres. Já no superlativo, a gente vai comparar um elemento ou na sua maneira absoluta, né, a qualidade absoluta daquele elemento, ou a gente vai ressaltar a qualidade desse elemento em relação a um grupo de seres. Vamos lá. No grau comparativo, a qualidade expressa pelo adjetivo estabelece comparação entre dois seres ou dois aspectos do mesmo ser. Carlos é tão esperto quanto o Marcos, ou poderia, Carlos é tão esperto quanto engraçado, sei lá. Juliana é mais arrojada que experiente. Então, nesse caso aí, nós temos o grau comparativo porque há uma comparação entre dois ou mais elementos, ou entre dois seres, ou entre dois elementos pertencentes ao mesmo ser. Já no grau superlativo, não. A característica expressa pelo adjetivo, ela está relacionada ou na sua maneira amplificada, ou seja, superlativo absoluto, lindíssima, fortíssimo, belíssimo, riquíssimo, tá? Ou ela é relacionada a um grupo de seres, né? Carlos é o mais esperto da turma. Juliana é a mais inteligente das meninas. Nesse caso aí, eu tô tirando um elemento, comparando um elemento em relação a um grupo de seres, tá? Tá aí. Juliana é belíssima. Juliana é muito bela. Aí a gente tem que lembrar que quando a gente vai fazer a marcação de grau superlativo, existem duas maneiras de fazer essa marcação. Pode ser o grau superlativo sintético, quando a marcação é feita dentro da palavra. Esta casa é agradabilíssima. Essa casa é menor que a outra. Né? Quando a gente usa a marcação de grau pela desinência, na própria palavra. Sintético quer dizer síntese, então dentro da palavra. Já o analítico é quando a gente utiliza um elemento extra, ok? Ou seja, a gente vai
pegar uma palavra e unir aquela para poder formar o grau. Por isso que é analítico de análise. Essa casa é muito agradável. Se eu colocar agradabilíssima, nesse caso eu tenho o grau superlativo sintético. Muito agradável, tem um superlativo analítico. Era uma casa mais pequena do que incômoda. Entendeu aí? Então, sintético, marcação de grau dentro da palavra. Analítico, fora da palavra. Sigamos. Grau comparativo. Aí onde a gente vai para as especificações. Porque eu tenho 3 maneiras de fazer comparação. Comparativo de igualdade, comparativo de superioridade, comparativo de inferioridade. Igualdade, características iguais entre os seres. Superioridade, maior, menor. Inferioridade, menor, maior. Joinha para vocês. Esta atriz é tão talentosa quanto ou como, eu tenho essas 2 maneiras de redigir meu texto, aquela. Esta atriz é tão talentosa quanto aquela. E nesse caso aí, eu estou utilizando a marcação de grau de igualdade. As 2 são talentosas. Já na segunda frase aí, ó, no item B de superioridade, eu tenho esta atriz é mais talentosa que aquela. Aí eu estou comparando uma característica entre 2 seres diferentes. Então, é uma única característica entre 2 seres. Essa atriz é mais bonita que talentosa ou do que talentosa. Eu estou comparando 2 características de um mesmo ser. Ainda assim, eu estou fazendo uma comparação, ok? De inferioridade, esta atriz é menos talentosa que aquela. Essa atriz é menos talentosa que bonita. Coitada. Claro? Dúvidas? Espero que não, tá? É relativamente fácil, né? Só a gente precisa ter cuidado na hora de fazer a classificação, a análise morfológica. E aí a gente vai aqui para umas especificidades, né, do grau comparativo, né? Tem umas que a gente, acho que eu até já comentei isso em sala com vocês, né? Que todo mundo considera errado, mas existem alguns fatores que são aceitáveis utilizar mais bom ou mais mal. Vamos lá? Normalmente o grau comparativo é obtido pelo processo analítico, ou seja, fora, maior, menor, aí é sintético. Porque se eu utilizar mais grande. Há, no entanto, alguns poucos adjetivos que formam o comparativo de superioridade pelo processo sintético. Alguns, e eles estão todos listados nessa tabelinha aqui, tá? Estão todos listados nessa tabelinha. Bom, mais bom, comparativo de superioridade analítico, comparativo de superioridade sintético. Mal, mais mal, pior, só não existe mais melhor, viu, meu povo? Mais melhor de bom não existe. Mais grande, maior e mais pequeno, menor, tá? Só pra gente relembrar. Aí vamos lá. Nesses casos, deve-se preferir a forma sintética, maior, menor, tá? Na comparação entre 2 seres. Porém, quando é que você vai utilizar a expressão mais grande? Se for entre 2 seres, ela está totalmente errada. Gramaticalmente falando, claro, gramaticalmente falando, porque a fala é livre. Ok? Só para lembrar. Só se deve usar uma forma analítica quando se comparar 2 qualidades de um mesmo ser. Esta sala é maior que a outra. Então, se eu utilizar esta sala é mais grande que a outra, eu estou equivocada na minha escrita. Eu estou equivocada na maneira como eu faço o uso do meu comparativo. Por quê? Porque eu estou comparando 2 elementos distintos. Nesse caso aí dessa frase, 2 salas. Agora, na segunda frase, esta sala é mais grande que arejada. Aí eu posso utilizar a forma analítica, como a gente, deixa eu voltar aqui no quadro, ó, mais grande, mais pequena, essas 2 formas aqui principalmente, porque eu estou relacionando
características de um mesmo ser. Então, quando você está falando características de um mesmo ser, você pode. Ele é mais bom do que esperto. Eu estou comparando duas características de um elemento só. Então, é possível que eu utilize a expressão analítica. Se eu estou comparando seres distintos, então eu vou preferir a forma sintética. Se for o mesmo ser, aí eu posso optar pela forma analítica tranquilamente, sem peso na consciência, porque eu não estou cometendo erro nenhum, ok? Vamos lá. Grau superlativo. Aí é mais simples. O superlativo pode ser absoluto, belíssima. Então, eu sou absoluta, inteligentíssima, absoluto, muito inteligente, ok? No superlativo absoluto, a qualidade expressa pelo adjetivo não é posta em relação a outros elementos. No superlativo absoluto, porque no superlativo relativo, eu estou pondo em xeque, né? A característica de um elemento em relação a um grupo de elementos, não a outro elemento. Porque quando eu contraponho duas características entre dois elementos, eu estou comparando. Então, não é superlativo. O superlativo ele só é absoluto. Eu sou belíssima. Então, nesse caso, é uma característica ressaltada, ampliada de um único ser. Ou Carla é a mais inteligente da sala, ok? Juliana era a menina mais bonita da festa. A festa todinha que estava mais bonita era a Juliana. Aí, nesse caso, eu digo que é o superlativo relativo. Vamos ver aqui o exemplo. Este exercício é muito fácil. O superlativo absoluto analítico. Esse exercício é facílimo, aí é superlativo absoluto sintético, porque eu estou fazendo a marcação de grau na palavra, ok? Superlativo relativo, a qualidade expressa pelo adjetivo é posta em relação a outros elementos. E quando eu digo outros elementos, eu me refiro a grupo, a um grupão de elementos, ok? Porque quando eu contraponho, de novo, dois elementos eu estou fazendo comparação. É o grau comparativo. Aqui é o superlativo, é outra coisa, tá? Porque é relativo a um grupo de pessoas. Vamos ao exemplo. Você era a mais bonita da festa, tá vendo? De toda a festa, eu era a mais bonita. Ou a pessoa que estava se referindo é a mais bonita, tá? O exercício é o menos fácil da lição. O exercício é o mais difícil, menos difícil. É um superlativo relativo, porque de todas as atividades da lição, aquele ali, ele era o menos fácil. Então, ele era o mais difícil, ok? Então, o superlativo absoluto sintético é formado pelo acréscimo, e o vídeo tá em cima, mas dá para entender, dos sufixos, né? Íssimo, ílimo e érrimo. Paupérrimo, belíssimo, agradabilíssimo, boníssimo, ok? Ficou claro? Espero que sim, meu povo, tá? Aí vemos aqui alguns superlativos, né? Com essas terminações: ágil, agilíssimo, agradável, amargo. Gente, por que eu escrevi amargo e agradabilíssimo? Perdão, era aqui, eu ia escrever, era agradável, misericórdia. E benéfico, beneficentíssimo, quase um trava-línguas. E bom, boníssimo ou ótimo, ok? E essa foi a nossa revisão, né? E é isso aí. Foi. Obrigada. Olha a minha coxina saindo. Linda. Tá? É isso, pessoal. E até a nossa próxima aula. E na próxima aula a gente já traz conteúdo novo falando dos pronomes e traz também exercícios, né? Chega de só aula expositiva. Vamos à prática, porque a prática leva à perfeição. É isso, obrigada, até a próxima aula. Tchau, gente!